Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero trazer uma verdade que foi explicada pelo técnico Mano Menezes e que resume muito bem o trabalho do técnico colorado de uma forma geral, mas também nesse início de 23 em relação aos jovens. Eu vou trazer o que disse o técnico Mano Menezes, como isso também vem sendo influenciado no trabalho de Gustavo Grossi, que teve proposta do Corinthians, e até que ponto vai esse projeto, porque o Mano é procurado, o Gustavo Grossi também, e eu quero te contar tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, e claro que esse vídeo e todos os outros têm sempre o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país, a banca de apostas que eu utilizo, e tem meu código DIAS que te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo? Eu tô aqui no CT Parque Gigante, daqui a pouco o Inter vai treinar por aqui, a gente vai voltar na sequência aqui no canal para trazer mais informações do treino, a preparação para o jogo pro Flamengo, mas eu quero trazer aqui um assunto importante que envolve o técnico Mano Menezes e o diretor da base do Internacional, principalmente do Sub-20, Gustavo Grossi. E aí eu quero falar aqui sobre o trabalho a curto e longo prazo desses dois personagens. Porque o Mano deu uma entrevista que eu já repercuti aqui no canal pro podcast 45+3, que é da Libertadores, o André Hernan, ótimo jornalista lá de São Paulo, que conduz, e ele fez uma exclusiva com o Mano antes da estreia do Inter na fase de grupos contra o Independiente Medellín. E o Mano, falando sobre o seu trabalho aqui no Internacional, recordou alguns momentos e falou sobre o projeto do Inter para 23. E ele falou sobre os jovens do elenco e a mescla desse trabalho entre mais experientes jogadores que estão chegando, dos que já estão aqui, e jovens que hoje estão no elenco, como Matheus Dias, Luca, Tauan Lara, Estevão, Lucas Ramos, entre outros. E olha só o que o Mano falou sobre isso. A gente está caminhando para ter um time de Libertadores, do nível de Libertadores, né? E não tem outro caminho que não seja mesclar os jogadores mais experientes com os jogadores mais jovens, os jogadores feitos na base do Internacional, porque eles dão uma oxigenação para o grupo e dão mais vida aos jogadores experientes, e que do outro lado passam para esses jogadores passagem que tiveram em competições anteriores, em lugares importantes. Isso aí, o que disse o técnico do Internacional, Mano Menezes. E é um relato importante que traz o Mano, porque a gente tá vendo ele dar essa sequência e até mais do que ele dava no ano passado. Até porque ele tinha um elenco mais recheado, mas que não te entregava tanto. E esse elenco que ele tinha em 2022, apesar do bom trabalho, muitos jogadores saíram. Jogadores que não rendiam, que já tinham mais idade, e aí ele foi colocando a gurizada. Foi relacionando a gurizada. Tu pode contestar se ele coloca menos tempo, mais tempo, mas ele coloca. Isso é um fato, e essa explicação que o Mano deu no podcast 45+3 é muito interessante em relação a isso. E esse relato do Mano, que eu já tinha escutado, já tinha repercutido aqui no canal, foi postado nas redes sociais do Gustavo Grossi, diretor da base do Internacional. E aí eu agrego aqui uma informação importante, porque o Gustavo Grossi quase deixou o Internacional recentemente. O Flamengo fez uma proposta para ter o Gustavo Grossi, para ele gerenciar o processo de transição dos jovens do Flamengo de sub-20, sub-21 para o elenco profissional. O Flamengo buscou o Gustavo Grossi. O Flamengo fez uma proposta direta para o Gustavo Grossi e procurou o profissional argentino que está na base do Internacional desde o início da gestão do presidente Alessandro Barcelos, depois de ter feito um grande trabalho, é verdade, no River Plate. O Flamengo fez essa busca e essa proposta foi recusada pelo Gustavo Grossi, tá? Eu tenho uma confirmação importante nos bastidores que a ideia dele é tocar o projeto aqui no Internacional e que ele não tem interesse de sair, mesmo que seja para o Flamengo, que tenha um projeto a longo prazo no profissional, pelo menos um pouco mais consolidado que o Internacional. A ideia dele é seguir o projeto por aqui. E ele compartilhou essa fala do Mano, e isso mostra como estão alinhadas as partes. O trabalho do Gustavo Grossi na base, de outros profissionais da base, é verdade, com o trabalho do profissional, o trabalho do técnico Mano Menezes, e o Inter espera que isso seja a longo prazo, porque o Gustavo Grossi teve a procura do Flamengo, mas o Mano também teve procura, eu trouxe ontem aqui no canal, o Atlético Mineiro procurou o Mano Menezes, fez uma procura há alguns dias atrás, na medida que poderia ter uma saída do Kudê, só que ele tem uma multa de quase 30 milhões de reais, então é muito difícil, ou paga a multa, que o Kudê não abre mão, ou não sai de lá.
Mas o Atlético está atento em relação a isso e fez essa procura ao técnico do Internacional, Mano Menezes, assim como o Corinthians, que perdeu mais uma. Perdeu para o Argentinos Júniors ontem à noite pela Libertadores, jogando em casa em Itaquera, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. E o Fernando Lázaro está sofrendo uma pressão muito grande, a tendência é que ele caia. E aí eu repito a informação que foi trazida primeiro pelo Jorge Nicola, lá em São Paulo, que eu confirmei, que lideranças importantes da direção, do conselho do Corinthians, já falaram para o Duílio Monteiro Alves, presidente do Clube Paulista, e sugeriram o nome do técnico Mano Menezes. Repito, a ideia do Inter não é liberar, mas ele vem sofrendo esse assédio, o Atlético Mineiro já procurou e pode ser que o Corinthians procure nos próximos dias, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto ao longo do dia pra gente falar do treino aqui no CT Parque Gigante, as últimas do mercado do Inter e o time para encarar o Flamengo no domingo, porque o Mano está trabalhando e tem sim dúvidas importantes para essa escalação. Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima. Pessoal, eu tava já com o vídeo gravado, tá? Mas eu tô aqui ainda no CT Parque Gigante, o treinamento tá rolando, mas eu tava com o vídeo gravado, mas eu quero trazer uma informação que eu apurei e confirmei aqui no gramado do CT, por isso que eu tô voltando de outra forma aqui no canal, tá? Em relação ao técnico Mano Menezes e a multa. A multa do técnico Mano Menezes é de R$1 milhão, seja para saída ou para demissão. Se o Inter quiser demitir o Mano, tem que pagar R$1 milhão. Não é uma multa alta, tá? Não é uma multa alta e isso é considerado dessa forma nos bastidores. Se o Mano quiser sair, seja por proposta do Galo, do Corinthians, de quem for aparecer, outra situação, também R$1 milhão. Mas repito, reitero, não é hoje uma possibilidade estudada a saída do técnico Mano Menezes, mas informação exclusiva para vocês, R$1 milhão a multa do técnico do Inter, Mano Menezes, tá certo? Um abraço, até a próxima.